A ideia de criar algo seu e compartilhar sempre foi algo comum. Muita gente às vezes tem uma ideia interessante que gostaria de pôr em prática, mas que acaba sendo descartada pela pessoa não ter as condições financeiras para concretizá-la. E mesmo se conseguissem concretizá-las, elas provavelmente não conseguiriam competir com grandes empresas de entretenimento. Bom, ao menos há algum tempo atrás, porque as indústrias foram mudando com o tempo, e com o avanço e popularidade da internet, mais e mais pessoas puderam criar seus projetos e competir diretamente com empresas que estão há anos no mercado. Tipo, o fato de alguém começar criando machinima no Mario 64 e acabar se tornando um empreendedor com um dos maiores estúdios de animação independente da internet mostra o meu ponto. Mas claro, eu preciso dizer que isso não é uma verdade absoluta. Ainda é muito difícil para criadores pequenos conseguirem destaque necessário para conseguirem continuar com seus projetos. Por este motivo, muitos criadores, especialmente da comunidade artística, quando vão criar seus primeiros jogos, geralmente adaptam suas ideias para visual novels ou RPG makers. E enquanto não posso falar muito sobre visual novels, já que eu joguei pouquíssimas com exceção da franquia inteira de Saturday, que sim, eu pretendo resenhar um dia, eu posso falar muito sobre RPG makers, pois eu cresci vendo e jogando esse tipo de jogo. Eu me lembro de gostar muito na época, não apenas pelos jogos famosos criados na engine, mas pela engine em si e o que ela proporcionava para criadores. Você poderia criar uma história de qualquer duração, seja longa ou curta, adicionar um sistema de RPG caso quisesse e criar puzzles criativos. Mas claro, com o tempo eu também fui notando várias limitações que existem nesse tipo de jogo, como o fato de eles serem mais focados na exploração, sendo muito difícil criar algo de um gênero mais experimental com a engine. E eu, infelizmente, preciso admitir que minha opinião mudou drasticamente sobre alguns jogos RPG Maker que eu cresci assistindo, seja para melhor ou seja para pior. E gente, isso não é algo de jogo clássico e consagrado desse estilo não. Atualmente, muitos autores novos na área cometem erros para caralho em jogos de RPG Maker. Desde ter uma história com twists confusos, má caracterização de personagens, e em alguns casos, erros graves de game design. Sério, como fã desse estilo de jogo, eu fico abismado de como a qualidade caiu consideravelmente com o tempo. Felizmente, o jogo que vai ser analisado neste vídeo é um exemplo bom de como criar seu primeiro jogo nesta engine sem cometer esses erros. Tub Noodles é o primeiro jogo da Mariposa, também conhecida como Nath M. Karts, em seu Instagram, que é uma artista e animadora brasileira. E sim, ela é sobrinha do Resenha Redonda. Só tô dizendo isso pra ninguém ficar comentando aí embaixo nos comentários. E eu já vou avisando que essa resenha vai ter spoilers sobre o jogo. É aconselhável que você tenha jogado antes de ver a resenha. Esse é um daqueles jogos que eu não posso falar alguns dos meus pontos principais sem comentar sobre a história. Então, caso queiram jogar o jogo, ele vai estar na descrição do vídeo. Mas para quem não se importa, ou só quer ver a resenha mesmo, vamos começar a análise. O jogo começa nos mostrando o protagonista, um gato branco de óculos escuros, que decidiu experimentar uma comida fast food chamada Tub Noodles, que é uma comida tão boa que faz ele passar mal e vomitar. E ele descreve sentir como se tivesse algo se movendo em seu estômago. Mas ele decide dormir para ver se a dor vai parar. Só que em vão, porque quando ele acorda, não apenas a dor em seu estômago continua, como ele começa a ouvir vozes saindo de seu estômago, pedindo comida para ele. O gato então decide comer uma maçã, mas o seu estômago reclama e diz que precisa de carne, fazendo com que o protagonista saia de casa, começando assim uma boa parte da exploração do jogo. E antes de continuar a história e comentar sobre os finais, é claro, eu preciso falar sobre alguns aspectos gerais de Tub Noodles. Primeiro, o gráfico do jogo. Os sprites, tanto dos personagens quanto dos cenários, são detalhados em um traço bem único. Eu gostei muito da apresentação geral do jogo. Claro, os sprites não estão no nível de um jogo de DS ou GBA, mas são bem feitos. E eu sei que algumas pessoas compararam o art style desse jogo com Andy Laley, mas na minha opinião, ele está muito mais parecido com o Ibi. Desde o traço até a maneira que os objetos são coloridos. As mecânicas do jogo, por outro lado, são as clássicas de um jogo RPG Maker. Você pode interagir com o cenário, e sim, eu vou comentar sobre isso mais tarde, correr, selecionar coisas do seu menu e empurrar objetos do cenário para solucionar puzzles. Isso não é algo ruim. É interessante experimentar com as mecânicas de uma engine nova quando se está criando seu primeiro jogo, para ver o que pode funcionar melhor para ser explorado em seus próximos jogos. E nenhuma das mecânicas aqui foi muito exagerada. Eu acho que todas foram usadas apenas quando necessárias. Eu também gostei do tom geral desse jogo. No começo ele parece ser algo mais terror, com uma estética fofinha, mas acaba tendo muito mais comédia da metade do jogo pra frente, especialmente no final verdadeiro do jogo. Por exemplo, aquela voz do seu estômago, na verdade é uma criatura, e quando eu vi isso pela primeira vez, eu imaginei que o jogo iria se focar em um body horror com uma criatura devorando o protagonista por dentro. Mas não, é nos revelado que essa criatura é filha de um rei cósmico.
que está usando o Tub Noodles para fazer as pessoas terem essa criatura na barriga e devorar outras pessoas ou comprar mais Tub Noodles. E ele quer que o protagonista seja parceiro de negócios dele, que pode acontecer em um final, enquanto que no final verdadeiro o protagonista mata ele. Isso já torna o tom de Tub Noodles muito mais como de uma comédia slice of life do que um jogo de terror. Me lembrando um pouco de Bowser's Inside Story, por ter um personagem na barriga do personagem que fala com ele durante o jogo. E isso, aliás, é outra coisa. Todos os NPCs do jogo são únicos, e até os que aparecem por pouco tempo têm algum tipo de personalidade, o que é algo que eu gostei. O jogo conta com 4 finais, ao menos pelo que pude encontrar. Um final ruim, um final que eu considero neutro, um final falso e um final verdadeiro. E assim como outros jogos do mesmo estilo, o final verdadeiro é o que o jogador vai provavelmente ver por último e o que leva mais trabalho para ser alcançado. Eu não vejo isso como um problema não, tá? Muitos game designers colocam esse tipo de final em seus jogos para que o jogador consiga ver as consequências que os outros finais têm para a história, fazendo assim com que o jogador fique investido em procurar o final verdadeiro para ver o rumo real da história. Claro, a maneira que isso é implementado no jogo pode e deve ser criticado. Você não vai querer trancar o seu jogador em uma parte chata do seu jogo ou fazer com que o final que o jogador consiga dependa de um RNG aleatório. Sim, eu estou olhando para você, Mega Man X5. E Tub Noodles executa essa ideia bem. O jogo é curto e não possui nenhum tipo de soft lock. Inclusive, o jogo faz questão de te avisar quando o jogador pode ir para um cenário em que não poderá voltar, assim dando a opção do jogador explorar mais antes de ir para aquela localização. Isso é bom game design. Agora está na hora de comentar sobre alguns pontos negativos do jogo. E antes que digam algo, sim, é importante falar sobre os pontos negativos de um jogo, mesmo se ele for gratuito e curto como o Tub Noodles, porque esse tipo de feedback é necessário para que devs de jogos indies consigam ver o que não funcionou para aprimorarem em seus jogos futuros. A primeira coisa que me incomodou é que alguns textos do jogo, por algum motivo, ainda estão em inglês. Isso provavelmente foi algo que passou despercebido, mas que precisa ser corrigido em patches futuros. A cena de perseguição no final ruim do jogo acaba sendo um pouco escura demais. A ambientação ainda é boa, mas eu acho que poderia ser menos escura. Só que minha maior crítica ao jogo é a trilha sonora. Ela é, digamos, interessante, mas eu não acho que seja muito memorável. Na verdade, ela parece em muitos momentos ser apenas genérica. Às vezes ela funciona bem, quando tudo se alinha, como na cena do protagonista flutuando pelo espaço. Mas em geral eu achei ela bem fraca. E bom, é tudo isso que eu tenho para comentar sobre Tub Noodles. É um jogo curto e divertido. Você pode conseguir todos os finais dele em apenas meia hora. Então, se você gosta de jogos RPG Maker curtos, eu recomendaria. Não é nada de especial, mas cumpre bem o seu propósito. E é uma luz no fim do túnel para os jogos de RPG Maker.